Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Olha que imagem bonita para a gente começar a aula de reflexão e refração de ondas. Ó, passando essa pandemia, vamos marcar aí de ir para uma prainha, hein? Nossa, que saudade que eu tô de uma prainha. Bom demais. Mas, pessoal, o fenômeno da reflexão e refração é estudado, talvez um dos mais cobrados. Então, a gente vai começar aqui com ondas, ondas na água, ondas numa corda, ou seja, situações mais simples. E depois, na hora que chegar em ótica, a gente continua a falar desses dois fenômenos, a reflexão e a refração da luz. Agora a gente vai ver um caso geral, tá joia? Bons estudos para todos vocês. Bom, pessoal, de uma forma geral, então, o fenômeno de reflexão é quando uma onda encontra, então, uma fronteira, uma superfície de separação, um obstáculo, e retorna ao seu meio de origem. Lembra que na reflexão, a frequência, a velocidade, o comprimento de onda não variam. Então vamos lembrar da equação fundamental, V igual a lambda vezes F, tudo é a mesma coisa. Então a onda vai, a onda reflete, é refletida, não muda essas propriedades. A única coisa que pode mudar é a fase da onda, como vocês vão ver em algumas imagens. Vamos começar a falar de reflexão em ondas numa corda. Então eu vou gerar um pulso, uma perturbação numa corda. Essa onda ela vai se propagar na corda, no meio corda, vai incidir num obstáculo e vai sofrer a reflexão. Como se dá essa reflexão? Então olha que curioso. São duas condições. A extremidade pode ser fixa e a extremidade pode ser livre. Geralmente os exercícios desprezam atrito nesse ariozinho aqui. Se o pulso incide na parede e a corda estiver amarrada, estiver presa, ou seja, se a extremidade for fixa, ora o que acontece? Ocorre uma inversão do pulso. Esse pulso está orientado para cima, então ocorre uma inversão de 180 graus. Então isso que é a linguagem da onda quando a gente fala, olha, ocorreu uma inversão de fase. A gente mostra numa corda, porque quando chega em ótica também acontece essa linguagem. Em algumas situações de reflexão, você vai perceber lá, o texto vai falar, olha, ocorreu aí uma inversão de fase, olha, o que era crista virou um vale. Então isso é importante, você aprende basicamente nesses problemas iniciais. Então vamos lá, extremidade fixa ocorre a inversão da fase. E extremidade livre, veja que o pulso chega no obstáculo, e o anteparo, né, a extremidade, ela fica livre, ela desliza aqui no poste, né, ela sobe e desce junto com o pulso, e o pulso, então, após a reflexão, não tem a sua inversão. Muito bem, eu sei que é um exercício muito pouco cobrado, né, um caso particular. Você aprende, como eu disse, para entender outros processos, mas tem um macetinho aqui para você gravar. Todo mundo lembra aí da ação e reação, terceira lei de Newton. Então você vai imaginar isso. Imagina a hora que o pulso chega na parede, olha, esse pulso empurra a parede para cima e como está fixo, não é livre, igual o exemplo ao lado, esse pulso empurra a parede para cima e a parede empurra o pulso para baixo, produzindo a sua inversão de fase. Tranquilo? Deu para imaginar assim? Pensa aqui na extremidade fixa como se fosse o quê? Ação e reação. O pulso empurra a parede empurra pulso, produzindo a inversão da fase. Como aqui é livre, não tem essa força que a parede faz na corda. Pessoal, compreenderam então? Esse é o primeiro exemplo, reflexão apenas de um pulso em uma corda. Vamos continuar. Bom, se você não entendeu, né, o movimento, professor, tem figurinha. E tem figurinha aí, ó. Tem animaçãozinha. Então esse é o primeiro exemplo, ó. Aqui a extremidade fixa, então ocorre a inversão da fase. E aqui a extremidade livre. Olha lá que bonitinho. Sobe e desce sem a inversão da fase. Aqui tem outra animaçãozinha também que eu achei bonitinha. Se você quiser acompanhar, vou esperar um pouquinho. Olha lá o pulso, né? Crista em forma de crista. Extremidade fixa lá amarrada, inverte a fase. Ah, que beleza, né? Claro que contempla a perda de energia com o meio. Aqui está sendo tudo idealizado, né? A extremidade livre, né? Sobe e desce sem a inversão da fase. Muito bem. Então agora vamos falar da reflexão de ondas bidimensionais. O exemplo mais cobrado das ondas bidimensionais é a onda na superfície da água. Então você vai imaginar aqui uma vista de cima, uma vista superior. Aqui nós temos um obstáculo, uma parede, a beirada de uma piscina, por exemplo.
e aqui uma fonte produzindo ondas. Pode ser o seu dedão batendo lá periodicamente. Então, você produziu essa onda, essa frente de onda. Antes disso, você tinha produzido essa, você tinha produzido essa, quer dizer, essa aqui já está à frente, né? Já tem um tempo que ela está se movimentando. Essa aqui começou o movimento faz pouquinho tempo, está mais próxima da fonte, né? Mas, enfim, quando você representa a frente de onda, nesse caso em forma circular, geralmente essa linha mais cheia representa a crista da onda. E a distância entre duas cristas consecutivas é o nosso famoso lambda, o comprimento de onda. Num determinado instante T1, então essa seria uma fotografia. No instante T2, essas ondas se espalharam. Então veja, essa onda mais interna vai ocupar uma posição mais aberta. E assim sucessivamente. Ó, essa segunda onda já abriu mais e essa terceira frente de onda abriu mais ainda. Só que veja, ela já atingiu o obstáculo. Então, se o exercício perguntar a configuração, como estão as frentes de onda, essa frente de onda que já atingiu o obstáculo, basta você inverter. Olha lá, e ela está se dirigindo de forma oposta. Então, essa aqui é a parte da onda refletida. Existem problemas muito criativos. Tem um problema que caiu na FUVEST, que eles colocam essa situação dentro de uma caixa, dentro de uma piscina quadrada, né? Como se eu fechasse aqui assim, ó, né? Com todos os lados, né? E ele pergunta como vai ficar essa frente de onda depois de um determinado instante. Você tem que perceber que ela já avançou, né? Ela já incidiu nas laterais dessa caixa e essa onda já sofreu a reflexão, você tem que inverter. Existe um procedimento prático para você fazer o desenho com precisão. É só você desenhar o que nós chamamos de fonte espelho. Então, você desenha a fonte à mesma distância aqui do obstáculo, veja, ó, distâncias iguais, desenha as frentes de onda normalmente. Essas frentes de onda que já ultrapassaram o obstáculo são as ondas que sofreram reflexão. Pessoal, tranquilaço? Ah, professor, tem figurinha? Temos figurinha. Só que essa figurinha é uma figurinha muito psicodélica, né? Vocês estão vendo aí produção da onda, já está mostrando aqui, na verdade, apenas a onda sofrendo reflexão, né? E nós temos também, pessoal, outros fenômenos, né? Eu estou estudando apenas a reflexão de ondas bidimensionais, mas uma onda que vai com uma onda que volta sofre o fenômeno da interferência, né? Que a gente vai estudar também mais à frente. Pessoal, legal? Olha a outra aqui, ó. Essa aqui também é uma reflexão. Veja que está mostrando na figura para nós essa linha aqui, ó, tá vendo? Essa linha pontilhada, perpendicular à frente de onda. Essa linha é o raio de onda. E essas linhas azuis intercaladas com espaço preto seriam as frentes de onda. Aí, bonitinho, né? Então, essa é a reflexão. Lembra que não muda a velocidade, não muda a lambda, né? Não muda no comprimento de onda, nem a frequência e nem a velocidade. Legal, vamos continuar. Bom, meninos, agora vamos falar um pouquinho sobre a refração. Enquanto a reflexão, a onda incide numa superfície de separação e volta para o mesmo meio, a refração é o fenômeno que a onda vai mudar o meio de propagação. Ela vai incidir numa superfície de separação e vai mudar para outro meio. E muda obrigatoriamente a velocidade da onda. Tá? Então depende aí se é uma onda luminosa, uma onda de luz, uma onda sonora. Né? Ah, vai mudar para o meio mais denso. Ah, vai mudar para o meio menos denso. Isso a gente vai estudar posteriormente. Por enquanto, mais simples, apenas o fenômeno refração é o fenômeno no qual a onda muda de velocidade após então mudar o meio de propagação. Então, pessoal, um comentário importante, ó, o fenômeno da refração sempre vem acompanhado da reflexão. Então, vamos falar da luz, por exemplo, né? Quando a luz incide na superfície da água, parte da luz penetra na água mudando o meio de propagação, mas parte da luz sofre a reflexão. Então, toda a refração vem acompanhada da reflexão. E importante, pessoal, está até em negrito. Ó, você tem que grifar isso nos seus materiais. Na refração, a frequência da onda e a fase permanecem constantes. Fase eu nem deixei em negrito porque é pouco perguntado. O que mais é perguntado numa refração, seja a refração em cordas, que é mais simples, seja a refração bidimensional, seja a refração da luz, pessoal, não importa. Falou em refração, a frequência é constante. Vamos imaginar, frequência da onda, pessoal, depende da fonte.
Então, se tem, por exemplo, uma onda produzida na superfície da água por vibração do seu dedo. O seu dedo está batendo na água lá, produzindo ondas, né? Plef, 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 plef. Então, eu só vou mudar a frequência se eu mudar a frequência do seu dedo. Agora, a onda já produzida, a hora que ela incidiu na superfície de separação e vai mudar para outro meio, a frequência é a mesma. Então, não se esqueçam, a frequência depende da fonte que está produzindo ondas. Tranquilo? A frequência só muda se mudar a fonte e tem também aquela aparência, né, de frequência diferente lá no efeito Doppler, que a gente vai estudar também mais à frente. Beleza? Então, na refração, a velocidade e o comprimento de onda variam na mesma proporção. Então, pela equação tradicional, V igual a lambda F. Ora, olha o vermelho aqui, coloca sempre isso na sua cabeça, que é muito perguntado. Então, a frequência é constante. Se a frequência é constante, ora, se aumentou a velocidade, vai aumentar o lambda. Se diminuir a velocidade, vai diminuir o lambda. Ah, como é que aumenta, como é que diminui a velocidade para cada onda? Calma que a gente vai ver mais para frente. Tá joia? Vamos continuar. Vamos começar aqui pela refração numa onda unidimensional, ou seja, onda em cordas. Isso aqui, pessoal, eu confesso que é bem chatinho, né? É difícil pensar que um vestibular vai cobrar uma coisa tão específica dessa, mas de vez em quando acontece. Vamos lá, refração em cordas. Vamos pensar numa corda menos densa para uma mais densa, tá vendo? Uma corda fina para uma corda mais grossa. Olha o que acontece na figura. Toda refração, então uma parte da energia passa para o lado para a corda mais grossa, então toda refração é seguida da reflexão. Só que olha que coisa, quando a onda passa da mais fina para a mais grossa, é como se a grossa fosse uma parede. Então você pode, para não confundir, imaginar que é como se fosse a extremidade fixa. Lembra lá da corda na reflexão? Então, fina para grossa, imagina que aqui é uma extremidade fixa. Ou seja, a extremidade fixa inverte a fase. Então, inverte a fase na reflexão e não inverte na refração. Aliás, você vai ver que na refração não inverte a fase. Ó. Agora, olha o contrário. A corda grossa e o pulso passa para a corda fina. Ó, refração não inverteu a fase e teve o pulso refletido. Como é da grossa para fina, agora comporta como uma extremidade livre. Então, imagina que tem aquele anelzinho aqui de extremidade livre. Na extremidade livre, na reflexão, não inverte a fase. Pessoal, chatinho, né? Mas de vez em quando aparece aí em alguns vestibulares. Eu não cobraria um exercício disso, né? Tem muita coisa. Isso aqui seria apenas uma curiosidade, né? Ah, professor, tem figurinha? Temos figurinha. Vamos lá. Olha aí, ó, que bonitinho. Então, da fina para grossa, sofreu a refração sem inversão da fase. Então, fina para grossa comporta como se fosse uma extremidade fixa. Então, inverteu a fase. Quando nós temos, então, da grossa para fina, a refração sem inversão da fase, e na reflexão também não inverteu a fase, né? Comporta-se como extremidade livre. Tranquilo? Legal. Bom, agora vamos falar de um assunto mais cobrado. Aí sim cai mais, né? As ondas bidimensionais. Aqui você tem um desenho que pode ser também entendido como uma vista superior de uma onda na superfície de líquidos. Aí se falar aqui é um líquido, aqui é outro, pode ser. E pode ser também o mesmo tipo de líquido, por exemplo, água, quando passa com profundidades diferentes, que é o mais comum. Daqui a pouco eu vou falar para vocês, ó, o meio mais raso, o meio mais profundo ou vice-versa, como é que é o comportamento. Mas vamos analisar esse desenho primeiro. Você está vendo aqui, pessoal, nessas linhas em azul, representa as frentes de onda da onda incidente. Aqui nós temos a normal e essa linha aqui é o famoso raio de onda. Então nós temos a frente de onda e o raio de onda. Repare que o raio de onda forma 90 graus com a frente de onda. Muito bem. Ângulo de incidência. O que seria o ângulo de incidência? O ângulo de incidência é o ângulo entre a normal e o raio de onda. Vocês lembram lá quando a gente usava a ótica? Em ótica a gente falava, ó, cuidado que o ângulo de incidência é o ângulo entre a normal e o raio incidente. Então aqui é o raio de onda. Só que pela geometria, pessoal, vamos acompanhar comigo, por favor. Ó. Esse ângulo I também vai ser igual a esse aqui, ó.
Vamos pegar um exemplo mais fácil para a gente ver? Imagina que aqui é 30 graus. Ora, se aqui é 30 graus, esse ângulo aqui, ó, lembra que a frente de onda forma 90 graus com o raio de onda. Então, se aqui é 30, esse ângulo aqui é 60. Ó. Se esse ângulo é 60, o de cá para completar 90 é 30. Então, em muitos problemas, em vez dele mostrar o ângulo de incidência com a normal, mas aí é o raio de onda com a normal, eles mostram o ângulo de incidência com a frente de onda e a superfície, tá? Eu não desenhei aqui, mas o ângulo de incidência também pode ser mostrado entre a frente de onda e a superfície. Tudo bem, pessoal? Então, vamos continuar. Então, nessa imagem mostra a onda incidente e a onda refratada. Veja o que aconteceu só de eu analisar a imagem. Você está vendo que os comprimentos de onda, né, do meio 2 são menores. Ó, lambda 1 aqui passou para lambda 2. Então, o lambda diminuiu. Vamos lembrar da fórmula? V igual a lambda vezes F. O F não é constante, a frequência não depende da fonte. Então, se o lambda diminuiu, a velocidade diminuiu na mesma proporção. E aí nós percebemos que o ângulo formado aqui com a normal também diminui na mesma proporção. Na verdade, não é o ângulo que diminui na mesma proporção, e sim o seno do ângulo. E aí nós vamos estudar a famosa lei de Snell. Vamos lá, vamos revisar. Então vamos falar então das leis da refração, que valem para todas as ondas bidimensionais, ondas de luz, né, que a gente ainda vai estudar. Mas vamos lá. As leis são bem simples, né? A primeira lei só é informativa, o raio incidente, a normal e o raio refratado são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei é a famosa lei de Snell-Descartes. Então vamos lá, repetir a figura e o que ele conseguiu provar. Então vocês lembram que a frequência é a mesma. Então, quando você observa esse desenho, o lambda diminuiu. Olha, o lambda 2 diminuiu, vamos supor lá 20%. A mesma proporção de redução do lambda é a mesma proporção da velocidade. Então, a velocidade diminui 20%. Olha que legal. E quando você vê no experimento, houve uma redução do ângulo. Lembra que o ângulo aqui eu estou medindo com a normal. O ângulo incidência ou de refração, medido aqui com o raio de onda e a normal. Tá? Então, esse ângulo diminuiu. O que ele percebeu? Que essa redução da velocidade, essa redução do lambda, é proporcional à redução do seno desse ângulo. Então, cuidado, não é o ângulo que diminuiu 20%, é o seno do ângulo que diminuiu 20%. Então, essa é a famosa lei de Snell, aplicada em todas as ondas bidimensionais. Seno I dividido por seno R, V1 dividido por V2, lambda 1 dividido por lambda 2. Bom, quem já estudou ótica, então, lembra que lá para a luz, especialmente para a luz, nós definimos índice de refração. O que é o índice de refração? É a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz em um determinado meio. Muito bem. Então, lá na lei de Snell, em ótica, você tem o hábito de usar mais o índice de refração. Seno do ângulo de incidência vezes o índice de refração do meio 1 é igual a seno R vezes o índice de refração do meio 2. Agora, interessante, se você substituir aqui no lugar do N, C sobre V, ó, põe aqui C sobre V1, C sobre V2. Você volta nessa expressão aqui, ó. Né? Ah, no lugar do V eu quero pôr lambda F. Você cai nessa relação com o lambda. Tranquilo, pessoal? Então, é a mesma relação. Só que com o índice de refração só vale para a luz. Tranquilo? Temos figurinha? Temos figurinha. Vamos lá. Olha aí, figurinha meio psicodélica, né? Então, você está vendo aqui, ó, dos comprimentos de onda, que são maiores, e aqui são menores. Então, o exercício pergunta muito isso. Ah, o que aconteceu nessa figurinha? Bom, nessa figurinha você está vendo que o lambda diminuiu. Se o lambda diminuiu, a velocidade também diminuiu. Então, aqui a velocidade desse meio de baixo, da onda aqui embaixo, é menor que a velocidade em cima. E nós temos uma outra imagem, né, uma outra animaçãozinha similar, né? Olha que barato que acontece. Né? Então, diminuiu, estou vendo que diminuiu o lambda, diminuiu a velocidade na mesma proporção. Não se esqueçam, frequência constante. Pessoal, e para a gente encerrar, como que é a refração então de ondas na superfície de líquidos? Bom, apesar de ser o mesmo líquido, né, por exemplo, água,
Quando a onda se propaga de um meio profundo, né, uma região mais profunda para rasa ou vice-versa, ocorre alteração na velocidade dessa onda. Então é considerada também uma refração, né? Então a velocidade de propagação das ondas na superfície de um líquido depende da profundidade local. Então, para profundidades não muito exageradas, né, existem correções da fórmula, mas essa é a fórmula que a gente vai mais usar para resolver problemas. Então, a velocidade da onda na superfície de um líquido, veja, raiz quadrada de GH. É uma fórmula difícil eu falar para vocês, tem que decorar. Quando cai nos principais vestibulares, eles dão, se precisar de fazer algum cálculo matemático, tá? Mas é bom você saber, já caiu muito problema teórico. Quando a onda passa no raso profundo ou vice-versa, você tem que saber que isso configura uma refração, tá? E aí é o seguinte, tá vendo que depende do H? H é a profundidade. Então, se aumenta a profundidade, ó, aumenta o H, aumenta a velocidade. Tá? Então, aqui, ó, a velocidade da região mais funda, da onda mais funda, é maior que no raso. O lambda mais fundo, maior que no raso. Mesma proporção, né? Só lembrar do V, lambda F. E a frequência é a mesma, tá? Vamos ver uma figurinha? Olha aí uma figurinha. Se a figurinha não está 100% correta, depois a gente vai comentar mais. Quando a onda passa para a região mais rasa, o que acontece? Vamos lembrar da fórmula? Ó, raiz de GH. Então, H diminuiu. Se o H diminuiu, a velocidade diminuiu. Para onde vai essa energia? Então, aumenta um pouquinho aqui a amplitude. Ó. Por isso que as ondas na parte rasa das praias aumentam a amplitude dela. Isso tem a ver, inclusive, com os tsunamis, que depois a gente vai falar no exercício. Tá? Então, a animaçãozinha aqui ela tem esse problema, mas pensa aqui pelo menos no comprimento de onda. Tá vendo? Ó, passou da região funda para a região rasa. Então, V igual a raiz de GH. Então, H diminuiu, velocidade diminuiu. Se a velocidade diminuiu, o lambda aqui diminuiu. Essa é a visão de cima. Veja, pessoal, que o ângulo de incidência aqui, essa é a reta normal, né? Então, o ângulo de incidência é 0 grau. Como que a gente vê o ângulo de incidência mesmo? É o ângulo entre, ó, se a gente pegar aqui a reta normal, é entre a reta normal que está em cima do raio incidente. Então, eu tenho que pegar o ângulo entre a reta, o raio incidente e a própria normal. Nesse caso, um está em cima do outro, então, ângulo 0 grau. Tranquilo? Então, não há desvio. Então, é um caso particular. Então, fundo para o raso. Velocidade diminuiu, lambda diminuiu, frequência a mesma coisa. Agora, vamos pegar um desenho onde tem uma certa inclinação. Ó. Fundo para o raso. Olha que bonitinho. Ó. Aí vai sofrer a refração. Opa! Deu uma entortadinha, né? Mudou o ângulo. Olha o ângulo de incidência, normal, estou mostrando mais uma vez o raio de incidência com a normal, tá vendo? Então, o que aconteceu com o comprimento de onda? O comprimento de onda diminuiu, a região é mais rasa, então diminuiu a velocidade. Diminuiu a velocidade, diminuiu o lambda e diminuiu o ângulo, tá vendo? Legal. O raio refratado, então, aproxima-se da normal. E agora o contrário. Olha aí, ó. Região rasa para região funda. Aumentou a profundidade. Raiz de GH. Aumentou a profundidade, aumentou a velocidade. Aumentou a velocidade, aumentou o lambda. Aumentou o ângulo. Aí, ó, tudo na mesma proporção. Na verdade, aumenta o seno do ângulo da mesma proporção. O raio refratado agora afasta-se da normal. Tá vendo? Então, a gente vai fazer tudo isso quando chegar em ótica também, né? Só que você tá vendo aqui um caso particular na água. Mas tem figurinha? Temos figurinha. Eu adoro figurinha. Olha lá, pessoal. Veja que aqui mostrou amplitude um pouco maior, né? Pessoal, então é isso aí. Mostrei a parte teórica para vocês, é uma introdução, é importante. Quando começar a refração lá em luz, nós vamos utilizar tudo isso, tanto reflexão quanto refração. Mas está aí de forma geral. Agora tentem fazer alguns problemas. Próxima oportunidade eu posto para vocês também exercícios, tá bom? Um abração, bons estudos.